Então vamos lá, pessoal, já bem chegando na parte final do nosso regimento. Agora a gente vai estudar alguns assuntos, alguns tópicos que são até relativamente pequenos, né? O primeiro assunto que a gente vai ver aqui nessa aula é o título 10, que tem o nome de funcionamento como órgão judiciário, tá? Na verdade é um capítulo, né? Porque está dentro de um título chamado Atribuições Privativas. Esse assunto começa lá no seu artigo 377. Esse título apresenta, regulamenta, né, algumas das competências do Senado. A primeira delas, esse nome que eu falei, funcionamento como órgão judiciário. O que acontece? A gente sabe que cada poder da República tem funções típicas e atípicas, né? Então, o poder legislativo, que é até sui generis, né, já que ele possui duas funções típicas, não só de fazer leis, né, legislar, mas também de fiscalizar, é a atribuição típica do Poder Legislativo, mas a gente sabe que ele também exerce as funções atípicas. Então, ele administra, por exemplo, vai realizar o concurso público, beleza? E também julga. Existem situações em que o Poder Legislativo funciona como um tribunal, vai julgar alguém. É o funcionamento como órgão judiciário. Quer um exemplo que você vai lembrar de cara? Isso aqui, o que a gente vai ver aqui, no que tange ao presidente da República, em relação ao presidente da República, é o processo de impeachment. Aí você acompanhou em 2016, né? A gente já teve impeachment anteriormente, lá em 92, tá? Então, é uma coisa que no Brasil é até mais comum do que deveria ser, infelizmente, tá? Mas, nessas situações, o presidente da República, ele é julgado pelo Congresso, pode ser condenado, pode ser absolvido, beleza? Então o Congresso funciona como um tribunal, como um órgão judiciário. Só quero chamar sua atenção para um ponto aqui no início. Não é para você imaginar que a gente vai conhecer aqui o processo de impeachment do início ao fim, dos mínimos detalhes. Não. Por quê? Porque o regimento só apresenta algumas regras bem gerais, bem genéricas, tá? E você só precisa saber o que está no regimento. Tranquilo? Então, não é... A gente vai acabar... Esse tópico aqui é bem pequeno no regimento, por sinal, tá? Aí você vai falar assim, ué, já acabou? Mas eu queria saber o passo a passo, todos os detalhes. Isso não está no regimento. Tranquilo? Então, não sofra com esse ponto. Então, vamos lá, aqui na tela, conhecer a atribuição do Senado. Olha só, compete ao Senado Federal. Aí, pessoal, a gente pode separar em dois grupos, tranquilo? Estão dentro do mesmo assunto, mas eu tenho que botar em tópicos diferentes. Vamos ver a primeira competência. Processar e julgar o presidente da República e o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Ó, isso aqui é uma vírgula, vamos separar. Então, uma atribuição está aqui. Processar e julgar o presidente da República e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Ou seja, se o presidente ou o vice-presidente cometer algum crime de responsabilidade, eles, né, serão julgados no Senado, tá? Ah, professor, quais são os crimes de responsabilidade? Existe uma lei específica que trata do assunto, que você só vai estudar se tiver no seu edital. Você não precisa decorar isso, se isso não cair na sua prova, tá? Agora, você tem que saber que se o presidente ou vice cometer crime de responsabilidade, é o Senado que julga, beleza? Prosseguindo, bem como os ministros de Estado e os comandantes militares, os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, só que aqui é diferente. Olha como está expresso. Nos crimes da mesma natureza, ou seja, nos crimes de responsabilidade, conexos com aqueles. Conexos com aqueles, conexos, pessoal, com crime de responsabilidade que o presidente ou vice-presidente venha a cometer. Então, presta atenção aqui, porque esse tópico, esse detalhezinho pode ser uma casca de banana para você.
Se o presidente ou o vice-presidente da República comete um crime de responsabilidade, onde ele é julgado? No Senado. Muito simples. Prosseguindo. Em relação aos ministros de Estado e aos comandantes militares, eles são julgados no Senado se essas autoridades vierem a cometer um crime de responsabilidade que esteja conexo com um crime de responsabilidade que ou o presidente ou o vice-presidente da República cometeram. Ou seja, o ministro de Estado cometeu um crime de responsabilidade sozinho. Não tem nada a ver com o presidente, nada a ver com o vice. Ele é julgado no Senado? Não. Como curiosidade, porque não está no regimento, ele é julgado lá no Supremo, tá? Não no Senado. Agora, se um ministro de Estado, se um comandante militar comete um crime de responsabilidade conexo com um crime de responsabilidade que o presidente da República ou o vice-presidente da República cometeram, esse ministro vai ser julgado sim no Senado, beleza? Então, você não pode falar, e é o que a banca vai fazer, assim: compete ao Senado julgar o presidente da República, o vice e os ministros de Estado nos crimes de responsabilidade. Ponto. Não. Por quê? Em relação aos ministros, eles só são julgados no Senado se os crimes de responsabilidade que eles tiverem cometido forem conexos com o que o presidente ou o vice também tiverem cometido. Beleza? Então, essa é uma competência, olha aqui na tela, que eu vou chamar de grupo 1, esse é o grupo 1, e aqui vai aparecer o grupo 2, beleza? Tenho que chamar sua atenção porque isso vai fazer diferença daqui a pouco. Olha a competência do grupo 2, ela é simples, né? Processar e julgar os ministros do Supremo, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Beleza? Então, se qualquer um desses bonitões aqui vier a cometer um crime de responsabilidade, ele é processado e julgado no Senado Federal. Aqui, bem simples, né? Cometeu crime de responsabilidade, vai para o Senado. Assim como o presidente e o vice. Mas cuidado, que não é tão simples assim para falar sobre ministro de Estado e os comandantes militares. Beleza? Então, são duas competências do Senado. Daqui a pouco eu vou precisar diferenciar o grupo 1 e o grupo 2, beleza? Porque aqui eu tenho um detalhe, aqui eu tenho outro. Mas prosseguindo aqui de forma genérica. A gente sabe, talvez você lembre, no processo de impeachment da ex-presidente Dilma, quem é que sentava na cadeira de presidente lá do Senado Federal para conduzir o processo? Quem era o presidente durante o processo? A presidência durante o processo cabe ao presidente do Supremo. O presidente do Supremo vai lá para o Senado, senta na cadeira de presidente e ele que conduz os trabalhos. Beleza? Talvez você lembre, na época do impeachment da ex-presidente Dilma, o presidente do Supremo era o ministro Ricardo Lewandowski, tá? Você deve ter visto, você pode ter visto ele diversas vezes sentado na cadeira lá de presidente do Senado para conduzir os trabalhos do processo de impeachment, beleza? Só uma curiosidade, por que quem preside o Senado aqui nesse processo é o presidente do Supremo, não pode ser o presidente do Senado? Por que não pode ser o presidente do Senado? Bom, pessoal, antigamente, o presidente do Senado era o vice-presidente da República. A gente não tinha aí eleições, tá? Para presidente, para vice, mesma chapa, tá? Eleição para presidente do Senado, que é outra coisa totalmente diferente, tá? Que é realizado lá pelos senadores mesmo, nas reuniões preparatórias, a gente sabe disso. Antigamente, o presidente do Senado era o vice-presidente da República. Então, pessoal, realmente não fazia sentido deixar o presidente do Senado conduzir os trabalhos do processo de impeachment, quando é relativo ao presidente da República, porque ele é interessado.
É como se no processo do ex-presidente Dilma, quem presidisse os trabalhos fosse o Michel Temer. Olha só. Ah, mas aí é muito bom, né? Porque eu vou presidir os trabalhos aqui, eu conduzo para condenar, com o intuito, né? Para condenar, porque aí eu viro presidente. Não dá. Então, antigamente, o presidente do Senado era o vice-presidente da República, e aí não faz sentido ele conduzir os trabalhos de impeachment do presidente, pô. Ele é a pessoa interessada. Só que isso já não ocorre no Brasil há muito tempo, tá? Mas permaneceu. Como curiosidade, nos Estados Unidos é assim, tá? O vice-presidente da República preside o Senado Federal, tá? Na verdade, ele só vai lá em situações raras, né? Em situações muito relevantes, mas ele preside. Tranquilo? Então, só para aqui eu falei como curiosidade para você saber por que o presidente do Supremo que preside o Senado Federal nessa situação. Beleza? E prosseguindo, pessoal, aqui na tela, prosseguindo com uma informação muito relevante. Qual é o quórum de condenação desse povo aqui? Eles são processados e julgados. Para condenar, o plenário vota. Qual é o quórum? O maior quórum que existe no regimento. Qual é o maior quórum? 2/3. Para condenar qualquer um bonitão desse aqui, são exigidos 54 votos, tá? Salvo engano, no processo de impeachment da ex-presidente Dilma, deu 59. Ou foi 59 ou 60, alguma coisa assim. Eram necessários 54, beleza? A pena, o regimento aqui nem diz, porque quem diz é a Constituição Federal, a pena é a perda do cargo e a inabilitação para ocupar a função, né, por 8 anos. Não quero entrar no mérito, como foi no caso concreto. Porque no caso concreto, o Congresso simplesmente rasgou a Constituição, estou falando do caso da ex-presidente Dilma, e tirou o cargo dela, mas falou que ela não ficou inelegível por 8 anos. Sabe qual é o nome disso? É bizarrice. É bizarrice. Porque a Constituição fala, qual é a pena? Perda do cargo e inabilitação para ocupar cargo público por 8 anos. Nela, falaram, não, vai perder, mas não tem problema não, pode se candidatar. É uma bizarrice isso, tá? Então, vamos falar um pouquinho a respeito do processo. E é só um pouquinho mesmo, porque o regimento não detalha. Tranquilo? Então, aqui, como é o início do processo? Aí, pessoal, aqui eu preciso diferenciar grupo 1 do grupo 2. Veja aqui, ó. A mesa recebe, a mesa do Senado, a autorização da Câmara, no caso 1, no grupo 1, ou a denúncia no grupo 2. Então, para aquele grupo 1 do slide anterior, o que vai chegar no Senado é a autorização da Câmara. Em outras palavras, para chegar ao Senado, tem que passar na Câmara e a Câmara tem que aprovar, autorizar o processo. Talvez você lembre, é aquela votação lá na Câmara que um a um é chamado no microfone e fala sim, não, para autorizar ou não o processo. Beleza? Então, antes, no grupo 1, antes, o processo, ou melhor, o pedido, né, vai para a Câmara e a Câmara vota se autoriza ou não. Se autorizar, vai ao Senado, tá? No grupo 2 não tem nada, não tem Câmara na jogada. A denúncia do crime de responsabilidade chega ao Senado Federal. E aí chega ao Senado, pessoal, tanto faz se foi a autorização ou se foi aí já a denúncia, dependendo do grupo 1 ou 2, isso vai ter um processo no Senado. De forma resumida, para você visualizar, vai para uma comissão e vai para o plenário. É o normal, né? É o normal. Agora, que comissão vai? É uma comissão criada para isso. Olha aqui na tela, porque tem uma característica bem diferente. Olha o que o regimento diz. É eleita uma comissão composta por 1/4 do Senado. Vamos aos detalhes relevantes. Primeiro, esse tamanho aqui que é bem diferente, né? 1/4 é uma fração que não é nada comum no regimento, tá? Mas aparece aqui. Então, 1/4 são 21 membros, só para você visualizar, tá? Então, isso aqui, pessoal, é uma comissão que é criada, é uma comissão temporária. E quais são as classificações das comissões temporárias? Internas, externas e parlamentares de inquérito, não lembra disso?
Como que você classifica essa comissão aqui? É uma comissão temporária interna, uma comissão criada que tem um fim específico. Essa aqui vai ser para dar parecer ao processo, beleza? Agora, outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção, olha o que diz o regimento. Essa comissão é eleita, uma votação. Pessoal, isto não é nada comum, tá? Aliás, isso só ocorre aqui, é o único ponto no regimento que isso ocorre. Por quê? Como que é criada uma comissão? Como que a gente define os membros de uma comissão? A qualquer comissão a gente aplica o PPP e as vagas são distribuídas aos partidos ou blocos de acordo com os seus tamanhos e os líderes indicam os membros para todas. Então não tem votação, não tem eleição. Aqui o regimento diz que a comissão é eleita, tem uma votação. Como curiosidade para você visualizar, sabe como foi feita essa comissão daqui do impeachment da Dilma? Do mesmo jeito que todas, dividiram as vagas proporcionalmente aos partidos, os membros indicaram, e aí teve uma votação, uma eleição só para oficializar, tá? Porque o regimento diz que tem que ser eleito. Tranquilo? Tá? Então, vale a pena só mencionar esse detalhe, porque é a única comissão do regimento que ele cobra eleição para escolher os membros. Porque para todas, como são escolhidos os membros? Os líderes indicam. Tranquilo? E qual é a função da comissão aqui? Tá? Eu falei que genericamente é dar parecer, e mas o regimento coloca aqui um nome de um termo específico do documento que a comissão vai elaborar ao final dos seus trabalhos. Olha aqui na tela. Tá? A comissão encerra seus trabalhos produzindo um documento que é chamado de libelo acusatório. Esse documento existia na legislação processual penal, não existe mais, mas como o regimento nunca foi alterado, tá aí, o nome é esse, libelo acusatório. Basicamente, pessoal, é um parecer, é a opinião da comissão sobre o fato, se teve crime ou não. Lembre que esse julgamento aqui é político, pô. A presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade? Quem era do governo na época falava que não, quem era oposição falava que sim, e no final ela foi condenada. Cometeu ou não cometeu? Meu amigo, foi condenado, tá? Então, olha só, a gente não está aqui para falar se cometeu ou não cometeu. Eu estou falando que o julgamento é político, tá? A gente está falando de crime de responsabilidade. Tranquilo? Então, a comissão encerra seus trabalhos com um documento que ele chama de libelo acusatório, que vai ter lá a narrativa dos fatos, o que colheram de prova, oitiva, defesa, acusação, tudo, e aí vai marcar um dia para o julgamento. O julgamento é uma votação no plenário. O plenário vai votar, tá? E aí, se tiver o quórum de condenação de 2/3, está condenado. Se não tiver, está absolvido. Tranquilo? E aí, pessoal, em relação ao presidente da República, porque tudo que a gente falou aqui não vale só para presidente da República, né? A gente viu todas as autoridades lá, grupo 1, grupo 2. Agora, em relação ao presidente da República, existe um detalhe bem relevante. A partir do momento que o processo foi aberto, o presidente da República fica afastado de suas funções. E existe um prazo máximo. Olha aqui na tela. Instaurado o processo, o presidente da República fica suspenso de suas funções, fica afastado. Agora, é para sempre? Não, porque esse processo aqui, se ele demorar muito, o presidente volta. Eu não estou falando que o processo tem um limite. Se não acabar em tanto tempo, ele acaba. Não. Agora, existe um prazo dessa suspensão, desse afastamento do presidente da República. Qual é o prazo? 180 dias. Se o julgamento não estiver concluído, após 180 dias, cessa o afastamento. Beleza? Então, olha só, não é para você pensar assim, o julgamento do processo do impeachment só pode durar 180 dias. Senão acaba, senão está absolvido. Não. Começou o processo, o presidente da República é afastado.
Se esse processo durar mais de 180, o presidente da República volta ao cargo. O processo continua, mas o presidente volta. Beleza? Então esse é o prazo de afastamento. Não é prazo máximo do processo. Beleza? Isso era o que tínhamos para falar aqui a respeito sobre funcionamento como órgão judiciário. Vamos a um outro capítulo, tá, desse título, Atribuições Privativas, que é um capítulo que o regimento chama de Escolha de Autoridades. Escolha de autoridades, pessoal. Basicamente, olha aqui na tela, até para eu citar para você a fundamentação. Escolha de autoridades. Se nós formos à Constituição Federal, no artigo 52, incisos 3 e 4, nós temos, pessoal, diversas autoridades que, para virem, para que o cidadão, para que a pessoa venha ocupar o cargo, o Senado tem que aprovar. Tá? Então, existem diversos cargos em que, para serem ocupados, o nome do indicado tem que ser aprovado pelo Senado. E, basicamente, o processo é muito igual, muito parecido para todos os cargos. Como é o processo? O presidente da República indica o nome, esse bonitão é sabatinado em uma comissão do Senado, a comissão do Senado vota, dá um parecer, esse parecer vai ao plenário, o plenário vota e o resultado é comunicado ao presidente. Foi aprovado, foi rejeitado. Tá? Então existem diversas autoridades, diversos cargos, em que para escolher quem vai ocupar o processo é esse. O presidente da República indica, ele é sabatinado numa comissão, a comissão vota, vai ao plenário, o plenário vota, esse parecer é discutido e votado, sai o resultado. Está aprovado ou não. Beleza? Quais são os cargos? Olha só, os mais relevantes estão lá na Constituição, porque lá nem estão todos. E você também nem precisa saber todos, decorar todos, que são várias legislações específicas, sem sofrer. Agora, por exemplo, ministro de Tribunal Superior, todos. Tá? Do STF, do STJ, do TST, do STM, tá? Tá faltando um? Do TSE, né? Tá faltando, tá? Ministro do Tribunal Superior, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, presidente e diretores do Banco Central, ministros do TCU, embaixador, que é chefe de missão diplomática permanente, todas essas são autoridades, aí, ó, diretor de agência regulatória, todas essas são autoridades que o cargo está vago, o presidente da República indica o nome, passa no Senado, tá? E vai aprovar ou rejeitar. E a pessoa ocupa ou não o cargo. Beleza? Então, de uma forma ampla foi isso. Vamos aqui aos detalhes do regimento, mas que são poucos, tá? Tem muita coisa relevante aqui não. Olha aqui na tela. Então, começa, pessoal, com o presidente da República indicando um nome. Os chefes de poder se comunicam por um instrumento chamado mensagem. Então, vagou um cargo lá de ministro do Supremo. O presidente da República manda uma mensagem ao presidente do Congresso, falando, indico para o cargo de ministro do Supremo o fulano de tal. Beleza? Então, essa mensagem é recebida pelo Congresso, pelo Senado. Beleza? E aí vai ocorrer aquilo que eu falei para você. Comissão e depois plenário, não é? Então, aqui, ó. A matéria vai a uma comissão. Aí, olha só, qual comissão que a matéria vai? A comissão que tem mais pertinência sobre o assunto. Por exemplo, ministro de Tribunal Superior, PGR, AGU, tá todo mundo bem voltado para a área do direito, passa na CCJ. Presidente e diretores do Banco Central do Brasil. Banco Central, dinheiro, vai para a CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos. Embaixador, Relações Exteriores, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a CRE. Então, qual é a comissão responsável por discutir e votar, aí por sabatinar esse indicado? A que tem mais pertinência com o assunto. O que vai ocorrer aqui na comissão? Uma sabatina. O bonitão vai sentar lá
e os membros vão fazer pergunta, pô. O que você acha disso? O que você vai fazer isso? O que você acha se ocorrer isso? É uma sabatina, beleza? Então, os senadores vão sabatinar, questionar esse indicado e no final eles votam, vão votar se aprova ou não o resultado. Se aprova ou não o indicado. E o resultado vai para um documento que é um parecer, beleza? Só um detalhe sobre essa reunião. Olha aqui na tela que eu até coloquei para você. A reunião é pública, mas a votação é secreta. Ou seja, você, cidadão, quer acompanhar a sabatina de um indicado para ministro? Pode? Pode. Pode acompanhar lá fisicamente, pode acompanhar pela TV Senado, Rádio Senado, pela internet. A reunião é pública, mas a votação é secreta. Só sai o resultado da votação. Tantos sim, tantos não. Não sai como... não sai quem votou sim, quem votou não. Não sai. Beleza? A comissão votou, a opinião dela vai para um documento que é um parecer. E esse parecer, ele é discutido e votado em plenário. Esse parecer é a proposição principal. Então isso vai ao plenário para que seja discutido e votado. De forma similar, a sessão do plenário é pública, passa na TV Senado, Rádio Senado, você pode ir lá para as galerias para acompanhar, mas a votação é secreta, beleza? Só sai o resultado de quem votou, só sai quantos votaram sim, quantos votaram não, tá? Não sai quem votou sim, quem votou não. O resultado disto é comunicado ao presidente da República. Presidente, Vossa Excelência indicou fulano para o cargo tal e foi aprovado, ou então foi rejeitado, beleza? Talvez você possa pensar, qual é o quórum de aprovação no plenário? Não precisa sofrer com isso. Por quê? Porque varia de acordo com as autoridades, o regimento nem apresenta isso, então não sofra. Porque existem algumas autoridades que são aprovadas por maioria absoluta, algumas por maioria simples, então não sofra com isso. Você tem que saber do processo, né? Vai para uma comissão, sabatina, votação, parecer, plenário, discussão e votação, o resultado é comunicado ao presidente. Só tem uma observação que eu quero fazer, que é em relação ao processo específico dos embaixadores, dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. O Brasil possui um embaixador nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Itália, na China, em Guiné-Bissau, em sei lá onde. Em relação a embaixadores, eu tenho um detalhe que eu tenho que chamar sua atenção. Olha aqui na tela. Em relação a chefe de missão diplomática, esse aqui é embaixador, chefe de missão diplomática permanente, tanto a reunião da comissão quanto a sessão do plenário são secretas. Olha aqui a regra na comissão e a regra no plenário. A reunião é pública, a sessão é pública. Em relação a embaixador, a reunião é secreta e a sessão no plenário é secreta. Aí você pode falar, ué, mas semana passada eu estava assistindo a TV Senado, eu vi uma sabatina do embaixador. Como se a reunião é secreta? Aí eu falo, é aquilo que de vez em quando eu te alerto. A prática só serve para te derrubar. Porque, na prática, a reunião é pública e a sessão é pública. Na prática é isso. Agora, para você, para a prova, reunião de uma comissão para sabatina de um indicado a embaixador. A reunião é secreta. Quando o plenário for votar isso, a sessão é secreta. No regimento está escrito. O Senado cumpre? Não. Mas para a prova é isso. E sabe por que está escrito isso no regimento? Porque é a Constituição que manda. É a Constituição que diz que a reunião da comissão e a sessão plenária devem ser secretas na escolha de um embaixador. A Constituição diz, tem que ser secreto e o Senado caga. É isso, beleza? Mas para você, para a prova, é secreto. Isso é só de embaixador. Todas as outras autoridades, a reunião é pública e a sessão é pública. Tranquilo? Então, esse vídeo a gente fica por aqui. Até a próxima aula.
Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar sobre mais duas atribuições do Senado, atribuições privativas, duas competências, mas duas relativamente até pequenas, tá? A primeira, suspensão de aplicação de uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo, e a segunda, até a convocação e comparecimento de ministro de Estado. Então, primeiro tópico, assim como eu falei, chamado de suspensão da execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo. Esse tópico é muito pequeno, mas, na verdade, eu só gosto de abordar, só gosto de tratar aqui, porque eu só preciso falar de que situação é essa. Porque você lê o tópico, né, e fala assim, suspensão da aplicação de lei declarada inconstitucional pelo Supremo. Pô, mas que competência é essa? Ué, o Supremo declarou inconstitucionalidade de uma lei? O que o Senado tem a ver com isso? O que o Senado vai fazer ou não? Pessoal, então eu preciso só explicar aqui para você qual é a situação do que o regimento está falando, que é uma atribuição da Constituição Federal. Então vamos a um caso concreto aqui para você visualizar. Imagine que existe um processo na justiça, uma lide, um conflito. A nossa justiça, você sabe que 200 milhões de recursos, é possível que um conflito que começou aqui embaixo chegue ao Supremo, tá? Nem em todos os casos, mas em algumas situações é possível que um conflito chegue ao Supremo. Quando o Supremo foi julgar esse caso concreto, para ver o que vai dar, se é A ou B que vai ganhar, se está acusado, se está condenado, se vai ser absolvido, quando o Supremo for julgar esse caso concreto, no julgamento desse caso, o Supremo determina o seguinte, esse conflito aqui está ocorrendo porque a lei que regulamenta essa situação, ou o artigo tal da lei, né, que é o que está regulamentando essa situação aqui, essa lei, ou esse artigo, ou alguns dispositivos, são inconstitucionais. Ou seja, o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei, ou de parte de uma lei, julgando um caso concreto. E aí, pessoal, quando o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei ou parte dela julgando um caso concreto, essa lei ela é afastada do mundo jurídico só para este caso. Ou seja, essa lei, ou a parte da lei que o Supremo julgou inconstitucional, tá, continua valendo para o Brasil todo. Continua valendo. E sabe qual é uma atribuição, uma competência do Senado? O Senado pode, não é obrigação, o Senado pode suspender a aplicação dessa lei, ou da parte da lei, para todo mundo. Aí ela deixa de valer. Então, só para você se situar, para visualizar. Chegou um caso concreto lá, um processo no Supremo, o Supremo julgou, tá? Eu não estou falando aqui uma ADI, uma ADC, tá? Estou falando um caso, uma lide, que foi lá, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, né? Ou de constitucionalidade, se for o caso. Tá? No caso concreto, chegou lá, o Supremo, no julgamento, falou o artigo 4º e o 5º da lei tal são inconstitucionais. Então, o artigo 4º e 5º não vão valer mais aqui nesse caso, mas continua valendo para o Brasil todo. Ou a lei toda, se for o caso, não sei. O que o Senado pode fazer não é obrigatório. Pode suspender a aplicação aí do artigo 4º, 5º, ou da lei toda, se for o caso, é de acordo com o que o Supremo falou, não posso mudar. Ou eu faço ou não. Eu posso suspender a execução dessa lei para todo mundo. Tranquilo? Esta é a situação. Esta é a situação. Tá? Tendo entendido isso, visualizado isso, vamos aos dispositivos regimentais, que são muito poucos, pouquíssimos. Isso aqui é um slide só, salvo engano, muito rápido. Então, aqui na tela, suspensão da execução de lei declarada inconstitucional pelo STF. É de lei ou parte de lei, beleza? Aqui, ó, lei ou parte de lei. Porque o Supremo pode declarar inconstitucional a lei toda, ou, por exemplo, só o artigo 4º e o artigo 5º, sei lá, parte dela.
O que o regimento regulamenta aqui, pessoal, e é muito simples, muito tranquilo, é o seguinte: como que o Senado toma conhecimento de que o Supremo declarou a inconstitucionalidade de uma lei ou parte dela em um julgamento? Olha aqui, ó. O Senado pode tomar conhecimento, pessoal, de três formas, três situações. Aqui, o Senado pode tomar conhecimento por comunicação do Supremo, por representação do Procurador-Geral da República ou por um projeto de resolução da CCJ. Então, só para você visualizar. São três situações pelas quais o Senado pode tomar conhecimento que o Supremo julgou um caso concreto e declarou a inconstitucionalidade de uma lei ou parte dela. Primeiro caso, que é o que ocorre em 100% das vezes. Na prática, é sempre assim. Quando o Supremo julga um caso e declara a inconstitucionalidade de algo, o Supremo comunica ao Senado. Olha, Senado, eu julgando aqui o processo tal, declarei a inconstitucionalidade dessa lei toda, ou então desses dispositivos dessa lei, tá? O Supremo avisa, porque o Senado pode ou não suspender a execução dessa lei, o Supremo avisa. E é a que ocorre em 100% dos casos. Mas o regimento colocou aqui mais duas situações. Pode ser que haja esse julgamento lá no STF, e aí o Procurador-Geral da República mande uma representação para o Senado. Olha só, o Supremo julgou inconstitucional não sei o quê, não sei o quê. Ou terceira situação, o próprio Senado tem a iniciativa, né? O Senado sabe, descobre que o Supremo julgou alguma coisa inconstitucional e a CCJ apresenta um projeto de resolução visando suspender a execução do todo ou em parte dessa lei declarada inconstitucional pelo Supremo. No todo ou em parte porque é de acordo com o que o Supremo decidiu, tá? E veja bem, pessoal, nós estamos falando de uma competência privativa do Senado, né, de atribuições privativas. As atribuições privativas, elas são regulamentadas, em regra, por um projeto, por uma resolução do Senado. Então tem que tramitar um projeto de resolução. Beleza? Nessa terceira situação aqui, a própria CCJ já toma a iniciativa. E olha lá, o Supremo julgou inconstitucional tal lei ou tal parte de lei. Então vamos apresentar aqui um projeto de resolução suspendendo a aplicação dessa lei, a execução dessa lei em todo o território nacional. Beleza? Aí vamos voltar aqui na tela. No item 3, perceba que a CCJ apresenta o projeto de resolução, não é? Agora, no item 1 e no item 2, o que chega aqui é um documento, né? Então, alguém tem que formular a proposição. Isso é uma competência privativa do Senado, regulamentada por uma resolução do Senado. Alguém tem que formular a proposição. Quem? Então aqui, ó, no caso 1 e 2, a matéria vai à CCJ para que ela regulamente, para que ela apresente o projeto de resolução. Beleza? E aí, pessoal, esse projeto de resolução vai tramitar no Senado. Ao final, ele pode ser aprovado ou rejeitado. Então, se ele for aprovado, o que é o comum, tá? Aqueles dispositivos ou aquela lei que foi afastada do ordenamento jurídico só naquele caso concreto que o Supremo julgou, tá? Isso passa a valer para todo mundo. Beleza? E sobre a tramitação dessa proposição, eu tenho que te lembrar, na verdade eu quero te perguntar um detalhe, porque essa tramitação aqui tem uma característica muito importante. Projeto de resolução que suspenda a execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo. Quando eu falo isso, eu espero que venha a sua coisa automaticamente, venha alguma coisa automaticamente na sua cabeça, porque é um detalhe muito relevante. Esta é uma das 3 proposições que são automaticamente terminativas. Proposições terminativas, aquelas que, a princípio, só passam nas comissões, não vão ao plenário, estão lá no artigo 91. E, de forma automática, só existem 3 proposições que são terminativas naturalmente.
porque algumas outras podem ser por determinação do presidente. E essas 3? É um projeto de lei específico, um projeto de decreto legislativo específico e um projeto de resolução. Projeto de lei ordinária de autoria de senador, ressalvado o projeto de código, projeto de decreto legislativo sobre a outorga ou a renovação da concessão, permissão ou autorização para emissoras de rádio e TV e projeto de resolução da suspensão da execução de lei ou parte de lei declarada inconstitucional pelo Supremo. Então isso aqui só tramita na CCJ. Se houver recurso ao final da tramitação, aí sim a matéria vai ao plenário. Se não, é só CCJ. Beleza? Então esse foi o tópico. Suspensão de execução de lei inconstitucional pelo Supremo. Vamos ao seguinte, mais uma competência privativa do Senado, que é a convocação e o comparecimento de ministro de Estado. A gente sabe que o Senado Federal possui como função típica inovar na ordem jurídica, fazer leis, né, legislar, mas também é função típica fiscalizar. É função típica fiscalizar. E aí, pessoal, uma das formas, né, de fiscalização, uma das mais comuns também, é você fiscalizar, de forma mais precisa, os ministérios, as pastas, os braços aqui do presidente da República. O presidente da República não governa sozinho, sabe tudo de todos os assuntos, não. Ele tem ministros em determinadas áreas, tá, que vão tocar aqui as pastas dele. O Congresso Nacional pode fiscalizar os ministérios? Pode não, deve. Claro que pode, deve, mais do que poder. É um poder-dever, é atribuição típica. E aí, uma das formas de você fiscalizar o ministério é chamar o próprio titular da pasta, é chamar o ministro. Então é muito comum um ministro de Estado ir ao Congresso, ir à Câmara ou ao Senado. Claro que aqui a gente vai se ater à Câmara Alta, ao Senado Federal. Então o ministro pode ir ao Senado para falar, para argumentar, para ser questionado, para explicar. Beleza? Então, isso, pessoal, é muito comum. Toda semana tem. Toda semana tem. Então, vamos aqui na tela, o capítulo agora é convocação e comparecimento de ministro. Vamos conhecer quais são as situações em que o ministro pode comparecer ao Senado. Veja aqui. Ministro pode comparecer ao Senado. Aí a gente consegue separar, pessoal, em 2 grupos. Existe comparecimento de ministro ao plenário e existe comparecimento de ministro à comissão. Então, o ministro pode ir ao plenário do Senado para falar lá para todo mundo, ou o ministro pode ir a uma comissão. E aí, pessoal, olha aqui, dentro de cada tópico desse, plenário ou comissão, o ministro pode ir de 2 formas diferentes. Simplificando, ou ele pode ir porque foi convocado, ou ele pode ir porque ele quer, porque ele está pedindo. Tanto no plenário quanto as comissões. Então, existe a ida de um ministro ao plenário ou a qualquer comissão. E tanto no plenário quanto qualquer comissão. Ou ele vai porque foi convocado ou porque por iniciativa dele. Tranquilo? Então, existem, na verdade, essas 4 situações. Olha aqui na tela, tá? Coloquei para você, ó. Tanto no plenário quanto em comissões, a gente tem 2 vertentes. Ao plenário, quando convocado ou quando ele solicitar em entendimento com a mesa, e à comissão, quando convocado ou espontaneamente. Essas são as expressões literais que estão no regimento, mas, de forma simples, tanto faz se eu estou falando de plenário ou comissão. Ele pode ir porque foi convocado ou porque ele pediu. E detalhe, pessoal, só fazendo alguns links com tópicos anteriores do regimento. A gente já viu que a atribuição de comissão, uma das atribuições de qualquer comissão é convocar ministro de Estado. E detalhe, convocação não é sinônimo de convite. Convocação não é sinônimo de convite. Por quê? Na convocação, o ministro tem que ir.
Ele é obrigado a ir. Porque se não for, é crime de responsabilidade. Beleza? Então, até existe uma figura de convite que não está regulamentada no regimento, tá? Mas existe um instituto de convocação. E se uma comissão ou plenário, né, convoca o ministro, esse é um instrumento bem forte, tá? Bem incisivo, porque é para o ministro ir. Se ele não vai, é crime de responsabilidade. Tanto que na prática, para você visualizar, 90% dos casos que ministro vai não são de convocação. Ele vai lá já para se explicar, para argumentar, para responder. Porque assim, na prática assim, olha só, fulano, vem aqui. Aí se ficar mais ou menos, eu convoco. Pronto, aí vai ter que ir. Então convocação é bem forte, chama atenção, porque ele é obrigado a ir, senão é crime de responsabilidade. Tranquilo? Então, vamos aqui falar só algumas características desses comparecimentos dos ministros ao Senado. E, pessoal, só para te enfatizar, no Senado, não é nada comum que ministro vá ao plenário. Na Câmara é bem mais tranquilo, bem mais comum. No Senado, não. No Senado é comum ministro ir à comissão. No plenário não é comum, mas está previsto. Mas aí, quer saber um dos motivos pelos quais não é tão comum esse comparecimento, essa convocação, se for o caso, de ministro no plenário do Senado? Olha o que o regimento dispõe aqui na tela, para você visualizar. Olha aqui, ó. Uma sessão, e quando eu falo sessão, eu estou falando de plenário, né? Porque se eu estivesse falando de comissão, o nome correto é reunião. Uma sessão em que compareceu o ministro de Estado é destinada exclusivamente a essa finalidade. Olha o que o regimento está falando. Se um ministro vier comparecer a uma sessão, ao plenário, a sessão só vai ter isso. Então eu não vou ter período expediente, ordem do dia, após a ordem do dia, né? Eu não vou ter nada, a sessão é só para isso. É o que diz o regimento. Muito provavelmente essa é uma das razões pelas quais não é nada comum no Senado o ministro ir ao plenário. E a comissão toda semana tem. Agora, o plenário não tem nada, não é muito comum. Porque o regimento, um dos motivos, né, o regimento fala, se o ministro for a uma sessão, só vai servir para isso. A sessão só vai servir para isso, beleza? Não vou ter mais nada. Então, por exemplo, vou chamar um ministro lá terça de tarde, quarta de tarde, em outras palavras, eu estou matando a ordem do dia, não vai ter ordem do dia. Tá? A não ser que eu realize uma sessão extraordinária. Tranquilo? É só o que o regimento diz. E para finalizar o assunto, comparecimento, convocação de ministro, eu só trouxe aqui para você uns prazos de uso da palavra, porque o regimento regulamenta tempo de uso da palavra e é um pouquinho diferente do que está lá no artigo 14, lá atrás. Então, eu trouxe para você, olha aqui na tela. Uso da palavra. Quando um ministro vai lá ao Senado, tanto faz se é no plenário, se é em comissão, tanto faz se foi convocado ou porque ele quis, quanto tempo ele usa da palavra? O regimento colocou assim, ó, primeiro ele discursa, depois a gente tem perguntas e respostas, depois réplica e tréplica. E assim ficou regulamentado o assunto. O ministro começa com uma exposição de até 30 minutos, depois os parlamentares podem se inscrever para fazer pergunta. Cada parlamentar tem 5 minutos para fazer uma pergunta e o ministro tem 5 minutos para fazer a resposta. E cabe réplica e tréplica de 2 minutos cada. Tranquilo? Esta é a regulamentação sobre o uso da palavra a respeito de comparecimento e convocação de ministro e são os tópicos mais relevantes desse capítulo. Tranquilo? Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula.
Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver mais 2 títulos do regimento, né? Você já percebeu que esses títulos da parte final do regimento são bem mais curtos, tá? A gente vai ver o título que fala sobre alteração ou reforma do regimento interno e o título que fala sobre questão de ordem. Tranquilo? Primeiro assunto da nossa aula, primeiro título, começa lá no seu artigo 401 do regimento. Na verdade, é o 401 e o 402, tá? Alteração e reforma do regimento interno. Vamos lá. O regimento interno do Senado Federal, esse que você já estudou quase que na íntegra, porque a gente já está no 401, pô. O regimento vai até o 413, tá? Então você já estudou ele quase todo. Você sabe que ele é uma resolução do Senado Federal. E será que ele pode ser alterado, modificado? Claro que sim, não é? Ele é alterado por meio de um projeto de resolução do Senado que visa alterá-lo. Isso vai tramitar, passa em comissão, passa no plenário, se for aprovado, o regimento está modificado, né? Por exemplo, no final de 2019, o regimento sofreu uma alteração no que tange às indicações, né? Aquelas proposições que não serviam para nada, a gente falava assim na aula, né? O que é indicação? É uma proposição que não serve para nada. Aí hoje serve para quase nada, né? Era nada, passou para quase nada, tá? Mas foi uma alteração do regimento, tranquilo? Então o regimento pode ser alterado, tá? E aqui nós vamos conhecer o processo de modificação do regimento. O título é chamado de alteração ou reforma, tá? O regimento não vem apresentar uma definição aqui do que vem a ser uma alteração ou uma reforma, mas para você entender, a alteração, pessoal, é uma modificação pontual. Por exemplo, houve uma modificação em relação às indicações, né? Foi criado mais uma finalidade para a indicação, porque a finalidade que tinha não servia para nada, foi criada mais outra. Beleza? Essa é uma alteração pontual. Mexeu lá em 2 artigos, 3 artigos do regimento, nem lembro. O que vem a ser uma reforma? Reforma é como se fosse um novo regimento. Eu estou alterando aqui tanta coisa que a gente vai chamar, olha, um novo regimento do Senado. Tranquilo? Uma alteração é uma simples modificação. Eu mexo aqui, mexo aqui, mexo aqui. Uma reforma é uma alteração em vários pontos, vários tópicos. Beleza? Então vamos, aqui na tela, alteração ou reforma do regimento interno. O primeiro tópico que a gente precisa abordar é o seguinte: quem é que pode propor uma modificação no regimento? Ou seja, quem tem a iniciativa de um projeto de resolução que vai alterar ou reformar o regimento interno. Aí aqui, pessoal, por que vale a pena chamar sua atenção aqui? Porque é diferente do normal. Veja que eu estou falando de um projeto de resolução. Se eu quiser alterar o regimento do Senado, isso é um projeto de resolução do Senado. Um projeto de resolução, assim como um projeto de lei. No âmbito do Senado, quem é que pode apresentar um projeto de lei? Você bem sabe que no Senado, quem pode apresentar um projeto de lei? Qualquer senador ou, não acabou não, você tem que lembrar, qualquer comissão. Então, qualquer senador, qualquer comissão pode apresentar um projeto de lei no Senado. Mas aqui, especificamente no tópico alteração ou reforma do regimento interno do Senado, a gente não pode falar isso, porque o regimento colocou aqui 3 opções bem específicas, que são as autoridades que podem apresentar um projeto de resolução para mexer no regimento. Aqui a gente não pode falar quem tem a iniciativa de um projeto de resolução para alterar o regimento. Qualquer senador, qualquer comissão. Não pode. Porque o legislador optou por não colocar assim. Vamos conhecer, então, as 3 possíveis autorias, quem tem iniciativa para apresentar essa matéria. Olha aqui na tela. Primeiro, muito tranquilo, é o que você já sabe, qualquer senador. Tá aqui, senador é qualquer senador. Mas as outras 2 opções
são diferentes. Porque o regimento diz, a comissão diretora pode, e a terceira situação, uma comissão temporária criada com esse fim, uma comissão temporária criada para essa finalidade. Olha só, quando o regimento fala uma comissão temporária criada para essa finalidade, isso não é nada comum, não faz muito sentido se a gente pensar numa simples modificação, alteração do regimento. Não dá. Tá? Até pode, mas não faz sentido. Isso faz sentido para uma reforma. Porque como seria? Eu crio uma comissão e falo, vocês vão estudar aí e propor um novo texto do regimento, fazer uma reforma nesse. Aí faz sentido eu ter uma comissão para escutar, para debater, para discutir as ideias. Agora, uma simples modificação não faz muito sentido, mas está aqui de forma genérica. Ou seja, a terceira possível autoria de um projeto de resolução que quer mexer no regimento, seja uma simples modificação ou uma reforma, é uma comissão temporária criada para isso. Eu crio uma comissão e falo, estuda aí e ofereça o texto que vocês acham que tem que ser aprovado. Então, eu criei uma comissão então temporária, uma comissão temporária interna, não é? O que é uma comissão temporária interna? As previstas ao longo do regimento com finalidades específicas. Essa aqui, criada para apresentar o texto que vai mexer lá no regimento. Beleza? Só um detalhe bem relevante dessa comissão. Olha aqui na tela. Se a autoria é esta última, a terceira, ou seja, eu criei uma comissão temporária para redigir o texto, esta comissão necessariamente vai ter um membro da comissão diretora. Quantos membros essa comissão temporária vai ter? Não sei. Vai estar lá no ato de criação. Sei lá, 4 membros, 5, 6, 7, não sei, vai estar no ato de criação. Agora, um desses membros vai ser da comissão diretora, porque o regimento assim determina. Tranquilo? Então perceba você que aqui a gente não pode falar quem tem a iniciativa, qualquer senador, qualquer comissão. Fica errado. E isso é uma pegadinha bem pesada se a banca fizer, hein? Vai derrubar meio mundo. Porque isso é o normal. Vale para as proposições em geral. Mas para esse projeto de resolução que quer mexer no regimento, não vale. Porque qualquer senador até cabe, mas qualquer comissão está errado. A CCJ pode? Não. A CAI? Não. A Comissão de Educação? Não. A CCT? Não, não é qualquer comissão. Se vier de comissão, é a comissão diretora ou uma comissão temporária criada para isto. Beleza? Então vamos ver a tramitação dessa matéria. O começo é o de sempre. O projeto é lido, publicado e distribuído. Lido no período do expediente, publicado no Diário do Senado Federal e distribuído em avulsos. É o de sempre, é o que você está acostumado a ver. Mas aqui começam as diferenças. Olha o passo seguinte. É aberto um prazo de 5 dias úteis para que o projeto fique sobre a mesa. Prazo este para emendas. Emendas que qualquer senador da casa pode apresentar. Tranquilo? Então é aberto aqui o prazo de 5 dias úteis para que possam ser apresentadas emendas. Tá? É logo no início. E é o único prazo aqui para oferecimento de emendas. Vencido esse prazo, o projeto vai a uma ou mais comissões. E aqui a gente tem que ver bem passo a passo, porque são situações específicas. Então, foi lido, publicado, distribuído, passou o prazo de 5 dias úteis. Após o encerramento desse prazo, o projeto é enviado a uma ou mais comissões. Vamos conhecer as regras. Primeira regra, que é até a mais tranquila. O projeto vai para a CCJ sempre. Sempre. Tá? Quando eu falo sempre, é independente da autoria.
Porque a partir de agora você vai perceber o seguinte, dependendo da autoria, dependendo da situação de tramitação do projeto, ele vai a mais de uma comissão. Por exemplo, a gente vai ver aqui o seguinte, se o projeto for de autoria daquela comissão criada para isso e neste prazo de 5 dias úteis tiver emenda, alguém oferecer emenda, porque eu posso não ter, ué, tá? Aberto o prazo de 5 dias úteis, ninguém quis apresentar emenda. Beleza. Agora, se o projeto foi de autoria da comissão temporária e eu tive emenda, 1 ou 200, a matéria vai voltar à comissão para que ela dê parecer sobre as emendas. Então, olha aqui na tela. Se, aqui, ó, após é enviado à comissão temporária, tá? Se receber emendas, se tiver emendas, para que ela dê parecer sobre as emendas. E claro que só vai para a comissão temporária se o projeto foi de autoria da comissão temporária. Porque se o projeto é de autoria de senador ou da CCJ, ou da comissão diretora, não tem comissão temporária nenhuma. Então, sendo o projeto de autoria da comissão temporária e ele receber emendas, ele vai voltar, além da CCJ, vai voltar para a comissão temporária para que ela dê parecer sobre as emendas. E a terceira situação é o seguinte, se o projeto for de autoria de senador, ele também vai para a comissão diretora, se de autoria de senador. Ou seja, foi de autoria de senador, vai para a CCJ, para a comissão diretora. Foi de autoria da comissão diretora, tá? Não passa aqui, tá? E no terceiro caso, já veio de lá mesmo, não passa aqui. Foi de autoria de uma comissão temporária, vai para a CCJ, tá? Comissão temporária não existe, tá? E nem aqui só se ele vier de autoria de senador, tranquilo? Então depende de quem é a autoria. Vai para a CCJ em qualquer caso, tá? Mesmo de autoria dela, até porque eu tenho que ter parecer sobre as emendas, tá? Para a comissão temporária, só se foi dela e eu tive emendas. Para a comissão diretora, se foi de autoria de senador. Beleza? E qual é a razão de uma matéria ir para uma comissão? Você sabe, para que ela dê parecer. E quais são os prazos que essas comissões têm para dar parecer? Vale a pena a gente falar, porque são diferentes. Antes de falar da regra específica, eu vou falar de forma genérica, regra geral, tá? Quando uma matéria vai a uma comissão, qual é o prazo que a comissão tem para dar parecer? A gente sabe disso lá de trás. 15 dias úteis e, se for CCJ, 20 dias úteis. Isso está lá no seu artigo 118. Lá atrás isso. Só que aqui eu estou falando especificamente da matéria que quer alterar o regimento. Aí nós temos prazos distintos. E aqui o regimento separou em 2 prazos. Um prazo, se o projeto é de simples modificação, uma simples alteração. Outro prazo maior, se o projeto é de reforma do regimento. Beleza? Então, aqui na tela, prazos para que essas comissões possuem para proferir parecer. 10 dias úteis, se for de simples modificação ou alteração. 20 dias úteis, se é para reforma. Beleza? E o último tópico relevante em relação à alteração ou reforma do regimento é quem elabora a redação final, tá? Vamos também comentar aqui, de forma geral, forma genérica, quem é que faz a redação final das proposições em geral no Senado? Tá? Isso está lá no seu artigo 98, é a comissão diretora. É a comissão diretora. Agora, quando a gente estudou a redação final, e isso está lá no 324, por aí, se não for 324, é por aí, o regimento fala assim, ó, quem elabora a redação final é a comissão diretora, mas em 3 situações é uma comissão específica. Em 3 situações. Quais são as situações? PEC,
projeto de código e alteração do regimento. Porque na PEC quem é? É a CCJ. No projeto de código quem é? É a comissão temporária. E numa modificação de regimento? A gente vai conhecer agora. Veja quem elabora a redação final numa matéria que visa alterar o regimento. Olha aqui na tela a redação final. Quem faz? A comissão que apresentou. Ou seja, pode ser a comissão diretora ou pode ser aquela comissão temporária. Se foi a comissão diretora que apresentou, ela que faz a redação final. Se foi a comissão temporária, ela que faz a redação final. Mas você pode olhar para isso e falar, beleza, mas e se o projeto for de autoria de senador? Aí, vale até a regra geral, é a própria comissão diretora. Tranquilo? Então isso aqui, na verdade, só está como exceção, porque se a matéria for de iniciativa da comissão temporária, ela que vai elaborar, apresentar a redação final. Beleza? Esse era o título que fala sobre alteração e reforma do regimento. E vamos ao próximo, já ainda nesse vídeo, que é o título que começa lá no seu artigo 413, tá? Ou melhor, 403, que é o assunto questão de ordem. Questão de ordem. Começa no 403. Vamos lá, antes da gente ir ao regimento, vou falar aqui para você, de uma forma bem simples, o que vem a ser questão de ordem. Você já percebeu que o regimento é cheio de problemas? Cheio de problemas. Tem dispositivo que você pode interpretar assim, interpretar assado. Tem hora que ele fala uma coisa, mais na frente fala outra. O regimento é cheio de lacunas, cheio de coisa que não está escrito. É um vucu-vucu danado. E isso dá problema não só na sua vida para estudar para concurso. Isso dá problema na prática. Porque chega na prática, no meio de uma sessão, tem um povo que acha que é para ser assim, tem um povo que acha que é para ser assado. Isso ocorre na prática. Então, o que é uma questão de ordem? Imagine que a sessão está ocorrendo, o presidente está conduzindo os trabalhos, mas aí ocorre alguma coisa, ou está perto de acontecer alguma coisa, que um senador discorda, que ele acha que está errado. Então ele fala assim, presidente, eu tenho uma questão de ordem. Aí o presidente fala, tem questão de ordem? Então, com a palavra, o senador fulano para uma questão de ordem. Aí o senador fala assim, olha só, de acordo com o regimento no artigo tal, ou combinado com o artigo tal, ou combinado com a Constituição no artigo tal, isso aqui que está ocorrendo é para ser assim, mas está sendo assado. Que vucu-vucu é esse? Isso é uma questão de ordem, tá? E a gente tem, pessoal, não quero falar todo dia, porque até tem dia que não tem, mas é muito comum, muito mais comum que você acha. Esses problemas do regimento explodem na prática, tá? Às vezes eu tenho uma coisa que um senador acha que tem que ser assim e outro tem que ser assado. Então, quem acha que o que está ocorrendo está errado, porque o regimento diz que é para ser assim e está ocorrendo de forma distinta, fala assim, questão de ordem. O regimento do artigo tal fala isso, mas está sendo diferente. O que é isso? Então, isso é uma questão de ordem. Agora, você já visualizou, já entendeu aqui o início do processo? Preciso ir ao regimento, porque eu preciso te mostrar, é obrigatório que você conheça a definição de questão de ordem da forma como está escrita no regimento. Porque se ele vier cobrar questão de ordem, ele vai pedir a definição, você tem que saber como está escrito, beleza? Então, aqui na tela, próximo título, questão de ordem, e eu coloquei aqui a definição de como está no regimento. É para guardar, é para decorar, é imprescindível, é muito importante. É uma definição bem simples, pequena, curta, mas tem que estar na sua cabeça. Questão de ordem, o regimento assim definiu. Dúvida sobre interpretação ou aplicação do regimento. Essa é a definição. Dúvida sobre interpretação ou aplicação do regimento, beleza? Eu expliquei para você aqui há pouco em linguagem clara como que é, tá? Para você visualizar, porém, tá? Você tem que saber qual é a definição que está lá no regimento.
porque as questões são muito literais. Beleza? Então, questão de ordem, pessoal, nada mais é do que uma das formas de uso da palavra. E se eu falo de uso da palavra, um dos pontos que você tem que saber é, ele vai usar da palavra, ele vai ter direito a usar da palavra. Por quanto tempo? Aí, por quanto tempo, pessoal, eu espero que você lembre, ou pelo menos eu gostaria, né, que você lembrasse do artigo 14, que a gente viu lá atrás. Veja bem, a gente está no 403 e eu estou pedindo para você lembrar do 14. É muita maldade, né? É muita maldade. Só que a banca faz isso, pô. Tá? Porque no artigo 14, se você lembrar, a gente tem os tempos de uso da palavra. O senador, quando vai falar aqui, nessa situação, tem quanto tempo? Nessa situação, tem quanto tempo? Nessa situação, tem quanto tempo? Os tempos de uso da palavra. E você lembra da lógica que a gente passou para você? Decora as 3 situações que o senador tem 20 minutos para falar. Decora as 3 situações que o senador tem 10 minutos para falar. E as outras, o prazo é de 5 minutos, como é o caso. Questão de ordem. Não é caso de 20, não é caso de 10, 5 minutos. E mais, um senador pode suscitar uma questão de ordem a qualquer momento na sessão. Então, aqui na tela, uma característica. A questão de ordem tem 5 minutos, suscitável em qualquer fase da sessão. Outra característica de questão de ordem que é relevante. Lembra quando eu falei para você, quando eu estava dando um exemplo para você, eu falei assim, presidente, então é questão de ordem. Ao presidente, com a palavra, senador fulano. Aí lembra que eu falei assim para você, com base no artigo tal do regimento, eu fiz isso. Por quê? Porque isso é obrigatório. O regimento exige que ao levantar uma questão de ordem, o autor cite de forma explícita qual é o dispositivo ou quais são os dispositivos da norma em que ele está se baseando. Ou seja, questão de ordem assim, questão de ordem, vai, prossiga. De acordo com o artigo tal, combinado com o artigo tal, se for o caso, combinado com o artigo tal, é para ser isso, está sendo assim. O que não pode. Presidente, questão de ordem. Vai, prossiga. Olha só, eu ouvi falar que isso aqui é para ser desse jeito. Ou então, eu li um livro de direito e aí o autor fala que o Senado tem que fazer isso e a gente está fazendo diferente. Isso não existe, isso não é permitido. Essa questão de ordem simplesmente é descartada. Questão de ordem tem que ser objetiva, tem que indicar de forma explícita os dispositivos em que ela está sendo baseada. Não existe questão de ordem que vá puramente versar sobre tese de natureza doutrinária. Ah, o jurista tal diz que é para a gente fazer assim. Não existe isso, beleza? Então, aqui na tela, porque essa característica é relevante. A questão de ordem tem que ser objetiva, indicando os dispositivos em que se baseia. E aí, pessoal, aqui vale a pena eu também voltar àquele meu exemplo prático para você visualizar o próximo passo aqui. Eu estou no meio de uma sessão, aí está ocorrendo alguma coisa que eu acho que está errado. Eu falo, presidente, questão de ordem. Aí o presidente, então, com a palavra, o senador fulano para questão de ordem. Olha, de acordo com o artigo tal, está ocorrendo isso, mas o regimento fala que é para ser assim. Então, quando eu peço questão de ordem, ainda que a definição do regimento seja dúvida sobre a aplicação ou interpretação do regimento, na verdade é porque eu estou discordando de alguma coisa que está acontecendo. É isso. E aí, quando eu faço uma questão de ordem, é possível que um outro senador acredite, que o que está ocorrendo está certo. Quando eu faço uma questão de ordem, estou falando da prática para você visualizar. Quando eu faço, tá? É porque eu acho que alguma coisa está errada. A questão de ordem, por que está sendo isso se o regimento fala isso? É possível que algum senador ache que está certo. Aí ele pode pedir a palavra. Ele pode falar assim, quero contraditar a questão de ordem.
Então, um senador pede a questão de ordem, ele fundamenta, ele tem 5 minutos para falar. Quando ele acaba de falar, é possível, não é obrigatório, é possível que um outro senador queira contraditá-lo. Aí o senador vai expor os motivos pelos quais ele acha que o que está ocorrendo está certo e que essa questão de ordem não deve prosperar, beleza? Detalhe, se eu tiver 10 querendo contraditar, só um fala. Eles vão definir lá, vão chegar num acordo, vão cair na porrada, sei lá o que vão fazer, mas só um vai contraditar. Ou seja, um senador fez uma questão de ordem, eu posso ter, não é obrigatório, posso ter um contraditando. Às vezes ninguém quer contraditar, beleza. Agora, se eu tiver um monte querendo contraditar, só um fala. Aí eu tive uma questão de ordem, tanto faz se eu tive a contradita ou não, porque ela não é obrigatória. Quem decide isso? Quem decide isso, na verdade, a gente já falou. Isso está lá no seu artigo 48, que versa sobre as atribuições do presidente. Quando a gente falou de atribuições da mesa, atribuições do presidente, uma delas eu coloquei lá, decidir as questões de ordem, porque é uma atribuição relevante. Aqui na tela. Falei da contradita, né? Contradita, 5 minutos, que é o mesmo prazo e só por um senador. E aí o presidente que decide. Beleza? Tá? Só enfatizando, se eu tiver no plenário, o presidente decide. Se eu tiver numa comissão, o presidente da comissão decide. Tranquilo? Então, ok. Eu tive a questão de ordem, tive ou não a contradita, sei lá, tanto faz. O presidente decidiu. É possível que quem fez a questão de ordem teve sua questão de ordem acatada. O presidente fala, não, Vossa Excelência tem razão, então vamos mudar aqui. Ou então o presidente fala, não, negativo, é isso mesmo. Ou seja, aquele que suscitou a questão de ordem não está satisfeito, porque ele fez a questão de ordem e nada vai mudar. Então cabe recurso? Até cabe. A melhor forma de falar é depende. Porque depende de quem fez a questão de ordem. Sabe qual é a regra do regimento? O regimento diz o seguinte, tive uma questão de ordem, tanto faz se tiver contradita ou não. O presidente decidiu. Cabe recurso? Cabe se a questão de ordem foi feita ou apoiada por um líder. Tá? E aí o recurso, quem decide é o plenário. Quem decide a questão de ordem? O presidente. Quem decide o recurso? O plenário. Agora, cabe sempre recurso? Não. Só cabe recurso se a questão de ordem foi apresentada ou apoiada por líder. Então vamos a 2 exemplos. Primeiro exemplo. Um líder faz questão de ordem. Um líder faz questão de ordem. Fez, tanto faz se teve contradita ou não, o presidente decidiu, ele não está satisfeito, o líder. Quer o recurso ao plenário. Aí é o plenário que vai decidir sobre a questão de ordem. Segundo exemplo, um senador que não é líder, normal, não é líder, faz a questão de ordem. Tanto faz se teve a contradita ou não, o presidente decidiu, ele não está satisfeito. Quer o recurso ao plenário. O presidente vai falar, só se algum líder te apoiar, porque ele não é líder. Aí ele vai olhar para o lado e vai falar, algum coleguinha que é líder me ajuda? Algum líder me apoia? Aí se algum líder falar assim, eu apoio, eu também quero que vá para o plenário, aí vai para o plenário. Se nenhum líder apoiá-lo, não tem recurso. O regimento diz, só cabe recurso à questão de ordem se ela foi apresentada ou apoiada por um líder. Se for um senador que não é líder, o presidente decidiu, ele não está satisfeito, quer o recurso. Nenhum líder apoiar, não tem recurso. Beleza? Então aqui na tela, essa penúltima regra, né? Porque só tem mais uma coisa a falar. Recurso ao plenário. Existe? Cabe? Até cabe se formulada a questão de ordem, né? Ou apoiada por um líder. Beleza? E aí, pessoal, em caso de recurso ao plenário, se a matéria envolver
assunto da Constituição Federal, o regimento diz que o presidente pode pedir um parecer da CCJ. Então aqui, ó, o presidente pode pedir um parecer da CCJ em caso de recurso ao plenário, beleza? Se o assunto envolver matéria da Constituição Federal, tá? Perceba você que é só um parecer, é uma opinião. Não é para você falar que a CCJ vai decidir. Quem decide o recurso é o plenário, tá? Agora, se envolver matéria da Constituição, o presidente pode, também não é obrigatório, pedir um parecer da CCJ. Tranquilo? Este foi o assunto questão de ordem, que é bem relevante, tá? Bem curto, mas bem importante do regimento. Até a próxima aula. Bem, pessoal, vamos ao último título do Regimento Interno do Senado. Olha que coisa boa, né? O título 15, que fala sobre princípios do processo legislativo. É um título que só tem 2 artigos, tá? Os últimos 2, por razões óbvias, né? O 412 e o 413. Tranquilo? E, pessoal, é o seguinte, eu acho o assunto princípios do processo legislativo o melhor custo-benefício para você estudar. O melhor custo-benefício. Por quê? Porque é um assunto que só tem 2 artigos, tá? E caiu em 2008, caiu em 2012 e a probabilidade de ser cobrada é muito alta, tá? Então, é um assunto que vale a pena estudar. Muito curto, tá? E provavelmente isso vai cair de novo. Isso vai cair de novo. Tranquilo? E assim, pessoal, nem é complexo. Por quê? O regimento elenca lá no artigo 412 alguns princípios que devem ser observados nos trabalhos do Senado Federal. E a maioria desses princípios, a gente nem tem muita coisa para falar, é só coisa direta aqui, ó. Tá? Você leu, falou, beleza, é isso, não tem muita coisa para falar. Tá? São 13 princípios, salvo engano, e aí nesse momento aqui, dada a relevância do assunto, eu optei sim por trazer todos, para ler todos com você, para chamar sua atenção aí a alguns pontos que eu acho que podem ser relevantes, tá? Mas o assunto, ele é bem tranquilo e muito importante. Beleza? Na verdade, de todos os princípios, só tem um que eu vou trazer mais comentários, que a gente vai parar um pouquinho a mais, porque, na verdade, é um princípio que ele era de um jeito, ele foi alterado, tá? E aí a redação ficou meio estranha, você fala, pô, será que é isso mesmo que eu estou entendendo? E aí a gente precisa parar para comentar. Mas os demais são todos relativamente muito tranquilos. São regras que devem ser observadas aí no funcionamento do Senado Federal. Beleza? Estão lá no 412, um artigo bem relevante, bem importante. Caiu em 2008, caiu em 2012. Só para você ver, os últimos 2 concursos do Senado. Então vamos lá, aqui na tela, princípios do processo legislativo. Eu trouxe até na sequência também, na ordem em que está lá no regimento. Primeiro deles, participação plena e igualitária dos senadores em todas as atividades legislativas, respeitados os limites regimentais. Então, o que o regimento está falando aqui? Ó? Que todos os senadores são iguais, né? Participação plena e igualitária deles. Não tem senador que é mais bonito que o outro, né? Que manda mais que o outro. Agora, respeitados os limites regimentais, né? Será que o presidente tem algumas prerrogativas? Sim. Será que o presidente de comissão tem prerrogativa? Líder tem prerrogativa? Sim. Tá? Então a gente tem sim algumas restrições regimentais, mas o intuito do princípio é que seja todo mundo igual. Eu não quero fazer senador do tipo A, senador do tipo B.
Beleza? Próximo princípio, aqui na tela. Segundo, modificação da norma regimental apenas por norma legislativa competente, cumpridos rigorosamente os procedimentos regimentais. Bom, pessoal, esse princípio aqui é só uma coisa óbvia, que nem precisava estar escrito, né? Mas botaram aqui. Em outras palavras, o que ele está falando? Se a gente quiser alterar o regimento, eu só posso alterar o regimento cumprindo exatamente o que está expresso no que tange ao procedimento, ao processo para mexer no regimento. Só que isso é óbvio, né? Ué, isso é óbvio. Existe um título do regimento chamado Alteração ou Reforma do Regimento. Lá está todo o processo para que a gente possa mexer no regimento que está em vigor. Esse princípio está falando em outras palavras. Se eu quiser mexer no regimento, eu tenho que cumprir as regras previstas para a gente alterar o regimento. Pô, mas isso não é óbvio, tá? Mas é um princípio, beleza? O próximo princípio, o princípio do inciso 3. Este sim, a gente vai parar um pouquinho mais para falar, porque ele tem a redação não tão direta, não tão simples. A maioria dos princípios você lê e fala, beleza, só isso? Beleza, só isso? Você tem que ler, tem que saber, né? Porque você vai se deparar com isso e fala, já li isso, já li isso, já li isso. Agora, esse princípio do inciso 3, a gente tem que ir um pouco mais com calma. Então, vou colocar aqui na tela, tá? E a gente vai passar a comentar. Olha aqui, ó. Impossibilidade de prevalência sobre norma regimental de acordo de lideranças ou decisão do plenário. Vou parar por aqui. Vou parar por aqui, vou comentar por aqui, depois a gente continua. Até pela seguinte situação. Antigamente, isso aqui era um ponto final. O regimento foi alterado, o ponto virou vírgula e colocaram uma exceção. Mas vou comentar até aqui para você entender a lógica do dispositivo. Vamos ler de novo. Impossibilidade de prevalência sobre norma regimental de acordo de lideranças ou decisão do plenário. Se a gente inverter a ordem dessa frase, ela fica até mais tranquila de a gente compreender. Impossibilidade de prevalência de acordo de lideranças ou decisão do plenário sobre norma regimental. Sabe o que ele está falando aqui, pessoal? O que também para vocês falar, ué, mas não é para ser óbvio? Ele está falando que eu não posso ter um acordo de líderes, que eu não posso ter uma votação do plenário no sentido seguinte, vamos decidir aqui que hoje a gente vai passar por cima do regimento. Hoje a gente vai rasgar o regimento. Não posso. Impossibilidade de prevalência, ou seja, não pode prevalecer uma decisão de líder, um acordo de líderes, uma decisão do plenário, não pode prevalecer sobre norma regimental, sobre o regimento. Em outras palavras, o regimento é para ser cumprido. Eu não posso ter um acordo de líderes que decida, vamos passar por cima do regimento. Eu não posso ter uma decisão do plenário, vamos votar para a gente passar por cima do regimento hoje, nesse ponto aqui? Não posso ter. Só que aí, isto significa cumprir o regimento. Pô, cumprir o regimento, cumprir regra. A gente vai ter que cumprir a regra? Vamos abrir uma brechinha para a gente não cumprir? Ah, vamos. Aí, o que era ponto virou vírgula e colocaram uma exceção. Como era o princípio? Tem que cumprir o regimento, ponto. Esse era o princípio. Eu não posso ter um acordo de líderes passando por cima, uma decisão do plenário passando por cima. Não posso, tem que cumprir o regimento. Ah, vamos colocar uma exceção, senão fica muito engessado. Vamos. Aí colocaram. Então vamos aqui para a tela. A regra a gente já sabe. Agora, exceto quando tomada, aí tem algumas características, por unanimidade
mediante votação nominal e com o quórum de 3/5. Opa, apagou aqui. Então, pessoal, por mais que você sofra, o que o regimento está falando é o seguinte: se tiver uma decisão do plenário unânime, eu não posso ter um do contra, porque se um for do contra, morreu. Se eu tiver uma decisão do plenário unânime, com pelo menos 49 votos por votação nominal, pode rasgar o regimento. Por mais que você sofra com isso, é o que está escrito. Se hoje eu tenho que ter pelo menos 49, e eles por votação nominal, não é simbólica, votação nominal, decidirem, vamos desobedecer esse ponto aqui do regimento hoje, se for unânime, vai poder desobedecer. Ainda que você fale, que absurdo, é o que está escrito. Agora, se tiver um lado contra, aí não vai não. Eu falo, não, eu acho que tem que cumprir o regimento. Então vai ter que cumprir. É isto que está escrito, por mais que você sofra com essa informação. Tá? Agora, preste atenção dos requisitos para a gente poder passar por cima do regimento. Tem que ser uma decisão unânime por votação nominal com quórum de 3/5. Ok? Aí o que você não tem que ficar pensando é, pô, mas aí vai passar por cima de quê? De qualquer coisa? De tudo? Olha só, o regimento não elenca. Agora, fatalmente, o que a gente pode falar para você? Claramente, o que está no regimento por mandamento constitucional, a gente não pode passar por cima. Porque senão eu estou passando por cima da Constituição. Não cabe. Agora, uma norma que está só no regimento, pode. Quer um exemplo? A gente, quando estuda a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição, a gente aprende que a PEC é discutida em primeiro turno em 5 sessões deliberativas ordinárias consecutivas. Não é um dia só. 5 sessões deliberativas ordinárias. Em geral, você tem terça, quarta e quinta. Aí, se eu tiver emenda, volta para a CCJ, depois volta, vou votar, interstício de 5 dias úteis, pelo menos, discussão em segundo turno, 3 sessões deliberativas ordinárias. Ou seja, um monte de sessão aqui, vários dias. Eu já vi, mais de uma vez, o Senado realizar todas as sessões de discussão da PEC no mesmo dia. Abre a sessão, fecha a sessão. Abre a sessão, fecha a sessão. Abre a sessão, fecha a sessão. Todas do primeiro turno, votou. Todas do segundo turno e votou. Aquilo que você estuda e vê lá, nossa, então a tramitação da PEC vai demorar aqui mó tempão, durou 2 horas. 2 horas. Aí você fala, como? Olha aí, 412, inciso 3. Se for unânime, passa por cima do regimento. É isso que está escrito. Agora, guarde os requisitos que estão escritos, né? Se for unânime, por votação nominal, mediante o quórum de 3/5. Então é como se fosse assim, alguém propõe, vamos fazer hoje todas as sessões da PEC? Vamos votar. Você vota sim ou não? É a votação nominal. Se der todo mundo sim, a partir de 49, porque se for menos já não vale, vai poder passar por cima do regimento. Beleza? É isso que está escrito. É a cara do Congresso, né? Tem que cumprir norma. Tem que cumprir norma? Vamos abrir uma brechinha para não cumprir? Ah, é muito melhor abrir a brecha. Beleza? Vamos prosseguir com os demais princípios. Próximo. Nulidade de qualquer decisão que contrarie norma regimental. Bem, outro princípio que é relativamente óbvio, não é? Bom, se eu tenho regimento e eu tomo uma decisão que não está de acordo com o regimento, o princípio diz que ela é nula. É um princípio muito bonito, né? Bonito é. Agora, a aplicação prática é meio complicado, mas bonito é. Próximo.
prevalência de norma especial sobre a geral. Nada mais é do que um grande princípio do direito, né? Eu tenho uma regra geral e uma regra específica para determinada situação. Se ocorre essa situação, eu não aplico a regra geral, aplico a regra específica. Beleza? Um princípio do direito. Decisão dos casos omissos de acordo com a analogia e os princípios gerais do direito. O regimento é cheio de lacunas. Se a gente se depara com uma situação que não tem previsão no regimento, a gente pode aqui apelar, utilizar a analogia ou invocar os princípios gerais do direito para dar solução ao caso. Beleza? Próximo. Preservação dos direitos das minorias. Pessoal, a gente vive numa democracia, a maioria das coisas no Senado são deliberadas pelo voto. Agora, democracia não significa a maioria decide tudo. Isso não é democracia, tá? A maioria decide tudo. Não é, porque aí quem é minoria não decide nada, já era. Está fadado a morrer. Então, por exemplo, ainda que eu tenha um grupo, e quando aqui eu falo, quando o regimento fala preservação do direito das minorias, ele não está falando daquela minoria que faz oposição à maioria, não, tá? Está falando das minorias em geral. Então, se um grupo de senadores que é menor que a metade, que é minoria, tá? Ele está fadado a baixar a cabeça para todo mundo? Não. Exemplo. Para que seja criada uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, é exigido um requerimento assinado por 1/3 dos membros do Senado. Se 1/3 dos membros do Senado, se 27 senadores apresentarem esse requerimento, e claro que eles têm que cumprir os demais requisitos, né? Apresentar lá o fato determinado, o prazo certo, tá? Agora, se forem cumpridos todos os requisitos, esse requerimento apresentado por 27 senadores vai ser eficaz. A CPI vai ser criada, ainda que os outros 54 não queiram. Isso é um direito da minoria. Beleza? Próximo princípio, aqui na tela. Definição normativa a ser observada pela mesa em questão de ordem decidida pela presidência. Olha aí, pode vir a ser invocada, utilizada no futuro, em situações futuras. Decisão colegiada, ressalvadas as competências específicas estabelecidas no regimento. Ou seja, o Senado por si só não é um órgão colegiado, a gente tem que privilegiar aqui as decisões de forma colegiada. Tem exceção? Tem. A gente não viu, por exemplo, que o presidente tem a prerrogativa de despachar alguns requerimentos? É só ele que vai despachar. Não é o plenário, não é uma comissão, não é uma mesa. Então existem exceções, mas o princípio preza para que as decisões no âmbito do Senado sejam colegiadas. Próximo princípio. Impossibilidade de tomada de decisões sem a observância, aqui na tela, sem a observância do quórum regimental estabelecido. Em outras palavras, se uma matéria tem que ser votada por quórum específico, eu tenho que respeitar o quórum específico. Eu não posso, por exemplo, decidir assim, hoje está na pauta um projeto de lei complementar. Só que aí muitos senadores faltaram. Está meio perigoso colocar isso na pauta, porque talvez não dê 41, vai ser rejeitado. Vamos votar esse projeto de lei complementar hoje por maioria simples? Não pode, pô. Pode. Se a matéria tem que ser deliberada pelo quórum tal, é o quórum tal, não dá para mudar isso. Beleza? Próximo princípio, aqui na tela, para você. Pauta de decisões feita com antecedência tal que possibilite a todos os senadores o seu devido conhecimento. Qual é o intuito desse princípio aqui? A gente sabe que quem faz a pauta é o presidente do Senado. O intuito é que não ocorra isso. O presidente, ele faz a pauta e deixa só na cabeça dele. Aí quando começa a ordem do dia, ele fala, hoje vamos votar o projeto tal, tal e o tal. Pô, não dá para ser assim. Porque como é que os senadores vão se preparar, vão estudar a matéria, tá?
vão recorrer aí à pesquisa, à consultoria, seus assessores, vem cá, é melhor votar sim ou não, não sei, tá? Então, a pauta não tem que ser uma coisa secreta para o presidente liberar só na hora e aí ninguém sabe como é que vai votar. Agora, detalhe, vamos voltar aqui ao dispositivo que eu quero chamar a sua atenção para um ponto. Olha aqui na tela. A pauta de decisões feita com antecedência que possibilite o conhecimento. É assim que está escrito. Porque na prova ele vai falar, um dos princípios é que a pauta é divulgada com um dia útil, com 2 dias úteis, com 5 dias úteis, com 10, sei lá. E como é o princípio? Ele fala de forma genérica, antecedência que possibilite o conhecimento por todo mundo. Beleza? Próximo princípio. Publicidade das decisões tomadas. Exceção feita a casos específicos previstos no regimento. Em regra, as decisões do Senado são públicas. Pô, vai tudo lá para o site do Senado, vai tudo para o Diário do Senado Federal, beleza? A gente tem coisa que não é divulgada? Pode vir a ter. Se eu tiver uma sessão secreta, eu vou divulgar o que ocorreu lá? Não necessariamente, mas é uma exceção. Regra, tudo é publicado. E temos mais um princípio, que é a possibilidade de ampla negociação política somente por meio de procedimentos regimentais previstos. Aí, nesse princípio aqui, pessoal, que é o último, eu também quero chamar a sua atenção a um detalhe. Porque você é concurseiro, né? Você já está calejado de concurso. Aí imagina que a questão é assim, ó. Julgue como certo ou errado. Abaixo está um princípio do processo legislativo. Aí, olha aqui na tela. Aí ele vai e coloca isso aqui lá para você. Tá certo ou errado? Isso é um princípio? Sim ou não? Aí você lê, tá lendo lá na hora da prova, possibilidade de ampla negociação política somente por meio de procedimentos regimentais previstos. Aí você já calejado de prova, olha, somente, deve estar errado. Não, somente é pegadinha. Não pode. Deve ter alguma outra coisa aí, ele botou o somente, restringiu, tá errado. Não, meu amigo, o somente está escrito lá no regimento. Aqui está o princípio do jeito como está na lei, na norma. Então não é para você visualizar isso aqui e começar a viajar e falar, não, tá errado, porque somente, não, somente tá errado. Beleza? Então cuidado. Aqui eu botei da forma como está expresso, não é para você ficar viajando achando que está errado. Aí, pessoal, esses foram os 13 princípios que estão lá no artigo 412. Vale sim a leitura reiterada deles, porque eu acho esse tópico muito relevante. E para finalizar, o último artigo do regimento diz o seguinte: e se algum princípio desse estiver sendo desobedecido, estiver para ser desobedecido, como que um senador pode questionar, pode denunciar? Olha aqui na tela, artigo 413, que é o último, para sua alegria e para minha também, que diz que a transgressão a qualquer dos princípios pode ser denunciada mediante questão de ordem. Beleza? Então, se alguém está vendo que um princípio desse está sendo quebrado, pode levantar uma questão de ordem. De modo que aqui na tela vai aparecer o que você tanto sonhou por tanto tempo. Ufa! Ufa! Aqui a gente encerra o regimento interno do Senado Federal, beleza? Lembrando que existe ainda o regimento comum do Congresso Nacional, mas que é muito menor, tá? Agora, quanto ao regimento do Senado, você pode ter a plena certeza que nós vimos todos os pontos relevantes dessa norma extensa, muito grande, que parecia não ter fim. Beleza?
Então, exercite, assista de novo as suas aulas, se for o caso, leia o seu material escrito e a gente está aqui à disposição. Eu espero encontrá-los, não mais em sala de aula, né, ou aí em videoaula, como é o caso, mas sim lá nos corredores do Senado, beleza? Um grande abraço, uma boa prova a todos vocês.